você nos conta algumas coisas não tão boas sobre o Corinthians, mas o mais importante é a classificação, claro, mas temos feridos. Exato, eu vou ser bem expresso com as notícias ruins, porque o torcedor corintiano tá cansado, né, de notícia ruim. Então, depois da vitória contra o Palmeiras, eu vou ficar martelando aqui. Curto e grosso, gente. André Carrilho, lesão ligamentar no tornozelo, passará por cirurgia, 4 a 5 meses de recuperação. Memphis Depay, lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, cerca de 45 dias de fora. Ambos não jogarão as quartas de final da Copa do Brasil, marcada para a última semana de agosto. Voltando para notícias boas. Todo começo de ano, isso em todos os clubes, há uma meta orçamentária. O clube estipula quanto ele pode gastar e quanto ele tem que receber. O Corinthians, ele tem as metas esportivas, que dizem respeito à premiação, enquanto o clube espera receber para não ter que arrancar novas receitas. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês aí as últimas informações do Corinthians. Vamos falar muito aí da lesão de Memphis Depay e Carrilho no jogo pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Infelizmente, os jogadores ficarão aí um bom tempo fora dos gramados. Vou trazer para vocês todo esse tempo, mas antes eu quero iniciar o vídeo falando aí da nova contratação do Corinthians. Vitinho, jogador de 32 anos, que joga pelas beiradas de campo, características essas que Dorival pedia e foi aí agora ouvido pela diretoria do Corinthians. Vitinho é do Corinthians, o atleta acabou passando por exames médicos e só falta assinar o contrato, mas o contrato está batido. E detalhe do contrato, é até o fim de 2026, né? E o jogador ganhará no Corinthians em torno aí de R$800 mil por mês. É um jogador de beirada, né? E tem aí característica muito boa, né? Que é velocista, sabe passar, sabe driblar, fazer as inversões de bola, né? É um salário aí mediano para o futebol, né, infracionado como está hoje no Brasil. O tempo de contrato de Vitinho eu achei legal porque vai até final de 2026. Então, se o jogador não conseguir performar no Corinthians, a partir do meio do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então, por isso que eu achei, porque geralmente jogadores assim, que é um contrato aí de 2 anos, 3 anos, né? 3 anos, então isso aí pode prejudicar. Como aconteceu com o Bidu agora, que renovou mais prolongado, Pedro Raul, que hoje joga no Ceará, também teve um contrato alongado. Pedro Raul foi pro Ceará, mas o Corinthians continua pagando aí em torno de R$380 mil, né? Para ele performar no Ceará. E no Ceará ele tá jogando muito bem, né? Então, para mim, o contrato do jogador foi bom, né? O Corinthians fez um contrato que acertou, e aí o Vitinho chega para nos ajudar, para fortalecer a equipe. O Corinthians precisa mais de jogadores. Dorival pediu 4 atletas, pediu defensor, pediu lateral, pediu meio campista e pediu atacante de velocidade, né? Então, Vitinho vai chegar e acho que chega aí com pinta para ser titular. Atualizações médicas sobre Carrilho e Memphis Depay. Infelizmente, o Carrilho foi diagnosticado com uma lesão ligamentar, né, no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias. O Corinthians divulgou uma nota, mas não disse quando será a cirurgia do André Carrilho. Um jogador espetacular. O Corinthians vai perder muito porque é um jogador técnico, um jogador inteligente. Memphis e Carrilho são os jogadores do Corinthians que mais sabem dominar a bola, tem categoria, tem talento, um jogador incrível. O Corinthians vai perder muito. Acredito eu que uma substituição natural, isso é só achismo, tá? Será de Breno Bidon, que tem as características ofensivas parecidas. Também, se o Dorival quiser um meio de campo mais robusto, um meio de campo mais forte, tem o Charles para jogar no meio de campo. Mas acredito que Dorival, conhecendo ele gosta muito do Breno Bidon, vai colocar Breno Bidon no lugar de André Carrilho. Infelizmente, o jogador vai ficar um tempo bom fora do gramado. O Memphis Depay acabou sofrendo uma lesão de grau 2 no músculo
posterior da coxa direita. Já iniciou os tratamentos de recuperação com o departamento de fisioterapia, né? Memphis, ele ficará fora em torno aí de 4 semanas. 4 semanas. E André Carrillo ficará cerca aí, aproximadamente um pouco mais, um pouco menos, cerca de 3 meses longe dos gramados. O André Carrillo tem que se cuidar muito, porque senão pode ser o fim de sua carreira, tendo em vista que já tem mais de 30 anos. Aí. O corintiano, ele não tem um dia de paz, ele não tem um dia de sossego. O Corinthians fez 2 jogos contra o Palmeiras, um jogo incrível, maravilhoso. Tanto o primeiro jogo na Neoquímica Arena, quanto o segundo jogo no Allianz Parque. Eu, sinceramente, como corintiano, né, torci demais, né, mas, sinceramente, não estava acreditando que o Corinthians ia jogar tão bem. Lembrando que o Corinthians não vinha numa sequência boa, enquanto o Palmeiras, o Corinthians cresceu muito de produção. Dorival gosta muito de jogar a Copa, Dorival é inteligente, acabou dando um nó tático no treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que é um baita de um treinador. O Corinthians fez 2 jogos assim, muito próximo da perfeição. O sistema defensivo do Corinthians, para mim, foi perfeito. Foi perfeito. O que não funcionou muito no primeiro jogo do Corinthians, ficou devendo, é o trio Memphis, Garra e Yuri. Apesar do Memphis ter sofrido o pênalti e ter marcado o gol no primeiro jogo, ele não jogou bem. E Yuri voltou após 58 dias contra o Palmeiras Neoquímica Arena, jogando desde o início, porque já entrou um pouco contra o Botafogo, mas foi só no segundo tempo. Então, Yuri não conseguiu performar. E o Garro também eu não gostei, achei que ele não performou da maneira que deveria. Mas no jogo de volta no Allianz Parque, o Memphis jogou melhor, o Yuri jogou melhor, e o Garro, para mim, do trio, é o que mais jogou. Conseguiu fazer jogadas de efeito. Você vê o gol de Gustavo Henrique, uma batida de escanteio na cabeça do Gustavo Henrique. Passou por cima da defesa do Palmeiras, caiu na cabeça do Gustavo Henrique, que tem mais de 1,90 m, e fez 2-0 Corinthians, uma bola indefensável. O goleiro Everton nada pôde fazer. Então, o sistema defensivo do Corinthians foi perfeito, mas o ataque do Corinthians está deixando a desejar. E quando o Memphis sofreu a fisgada, o Memphis teve que sair, o Romero entrou, você vê, o Romero não colocou o pé na bola. Você não viu uma jogada que o Romero fez. Então o Corinthians, com a saída do Memphis e o Carrillo, nos preocupa muito. Lembrando que agora chegamos aí às quartas de finais da Copa do Brasil, junto com outros grandes times, como o Atlético Mineiro, como o Vasco, o Fluminense, Botafogo. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado, porque é um título que a gente tem condições de ganhar. Não é fácil, não, mas é um campeonato, é uma Copa de tiro curto, onde quando você tem um time muito bem ajustado, pode fazer sucesso. Já o brasileiro é bem mais difícil, porque é um campeonato muito longo, né? Então você precisa de ter um elenco, porque sai um machucado, o cartão amarelo, e tem outro para entrar do mesmo nível técnico. E hoje o Corinthians não tem. O Corinthians tem um belo de um time, mas não tem um bom elenco. Então o Corinthians passou pelo Palmeiras, mas a notícia ruim são esses 2 jogadores que ficarão fora aí por algum tempo e vai fazer falta para nós. Acho que quem vai substituir o Memphis será o Vitinho. O atleta chega para jogar. E eu acho que ele tem característica ofensiva do jeito que o Corinthians precisando. Ele é o segundo reforço dessa temporada 2025. Lembrando que o Corinthians havia contratado apenas o lateral esquerdo argentino, Fabrício Angileri, no primeiro semestre. No segundo semestre, o Corinthians já contratou o Vitinho. Só que a janela se abriu dia 10 de julho e vai até dia 2 de setembro. São 54 dias para o time se reforçar. Amanhã tem a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Ou seja, amanhã o sócio, a Assembleia Geral do Sócio, vai impeachment Augusto Melo ou vai reconduzir o cargo. O Corinthians, se não fosse essa bagunça política, essa gestão temerária, o Corinthians seria um outro clube. De Corinthians tiver pessoas sérias, competentes. Você vê que só de fazer a biometria facial, o Corinthians já aumentou sua receita nas vendas de ingressos. Isso é uma ponta do Acebeg, mas tem várias outras coisas que o Corinthians, infelizmente. Augusto Melo ficou 1 ano e meio no mandato do Corinthians, ele onerou o clube, ele aumentou a dívida do Corinthians em 829 milhões
né, com várias contratações de jogador para base, contratou 87 jogador para base. Isso nos prejudica muito. Eu espero agora que o Corinthians pegue uma sequência, pegue um ritmo aí e não pare mais de contratar jogadores com qualidade, não jogador apenas para preencher elenco, e a gente volta aí a brilhar no cenário do futebol, ganhando título, não só estadual, mas título nacional, título internacional. O Corinthians é muito grande para ficar aí lutando só pelo Campeonato Paulista. E aí, fiel, o que vocês acharam da contratação do Vitinho? Boa contratação? Vocês gostaram, não gostaram? Qual que é a sua opinião? E o Memphis, mais o Carrillo, na sua opinião, vai nos fazer muita falta nos próximos jogos? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, né? Deixe o seu like para também o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação. Por quê? Todos os dias eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.